Som. Olá, irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. A você que nos visita, nós estamos dando início, desde semana passada, iniciamos a exposição do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, a partir do último domingo, iniciamos, facilitar aí para vocês um ventinho bom, Então. E aí a gente iniciou o Evangelho de Mateus pensando um pouco sobre a genealogia de Jesus, capítulo 1, verso 1 a 17. E hoje eu desejo uma vez mais voltar à genealogia. Eu havia preparado 2 sermões baseados na genealogia para tentar convencer você de que quando a gente passa por essas passagens de fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, ali tem muita graça e misericórdia de Deus encharcada nessas palavras. Então, hoje eu desejo ainda aí do verso 1 a 17, agora de forma mais detida ao texto, e semana que vem avançamos a partir do verso 18 até o versículo 25, no outro domingo já capítulo 2, e aí seguiremos pela graça divina essa saga preciosa do Evangelho de Mateus. Então vamos lá, ler do verso 1 ao 17, diz assim: genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed e Obed a Jessé. Verso 6, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais. Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Santo Deus, uma vez mais nós estamos reunidos para aprender mais do Senhor. Desejosos de que o Senhor fale ao nosso coração, sejamos abençoados, edificados, instruídos, e perceber beleza onde muitas vezes não vemos muita beleza. Perceber misericórdia e graça onde também não conseguimos enxergar misericórdia e graça. Ajuda-nos nisso. As genealogias às vezes nos transmitem essa ideia de algo sem vida, de algo inócuo, de algo que não tem sabor, que não tem doçura. Que possamos uma vez mais desfrutar da doçura do mel da genealogia de Jesus Cristo. Ajuda-nos nisso, dá-nos a atenção necessária para tal, que Teu Espírito aplique em nós a Tua palavra e que ricamente saiamos daqui edificados. Para a glória Tua, alegria nossa, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu batizei esse meu sermão de hoje como um novo começo. Você vai entender junto comigo porque batizei assim. E queria iniciar botando algumas imagens, tipo essa: bula de remédio, composição de shampoo e sabonete, contrato de telefonia, contrato de internet. São materiais
junto com genealogias, são materiais que, via de regra, nós temos uma atitude muito parecida com elas. Um ou outro lê, dificilmente alguém lê. Quem é que lê aqui, Tiago, vulgo Titi? Bula de remédio, só Karine, que é da área aí. Mas não é comum a gente ler bula de remédio, a gente ler composição de sabonete, contrato de internet. A gente avança, é porque aquilo, essas letrinhas pequenas, a gente não se interessa muito. A gente acaba pulando. E é o que muita gente faz, Gabriel. A gente faz assim, ele começa a ler, verso número 1. Aí diz assim, nossa, fulano, já vai para o verso 18. Porque é meio que enfadonho. E eu falei um pouco disso na semana passada. A minha tentativa, uma vez mais, é mostrar nessa noite que, se entendermos o real significado da genealogia, ela se reveste de muita singularidade e se torna muito especial. Me permita fazer uso das palavras de um homem chamado J.C. Ryle. O J.C. Ryle foi um bispo inglês do século XIX. E ele disse uma coisa muito interessante quando ele falou, ou se referiu à genealogia. Ele disse assim, ó. Opa, não coloquei? Aqui. Ele diz assim, ó, que ninguém imagine que estes versículos são inúteis, pois em toda a criação de Deus, coisa alguma é inútil. Cada palavra da Bíblia foi outorgada por inspiração divina. Os capítulos e versículos que à primeira vista parecem destituídos de proveito, foram todos dados com algum bom propósito. Então, se está aqui, foi nos dado com um bom propósito. E a genealogia, dando um dos nossos primeiros passos nessa meditação, tinha tudo a ver com o cumprimento da história de Israel por intermédio da vinda daquele que seria tido como verdadeiro rei da nação de Israel. Não percamos de vista esse dado, essa informação importantíssima que Mateus escreveu principalmente para os judeus. Mateus escreveu principalmente para os judeus. Ora, para os judeus, as genealogias nunca eram sem importância. Para um judeu, genealogia nunca era sem importância. Para a gente, muitas vezes é. Para os judeus, nunca era sem importância. Por exemplo, depois da conquista de Canaã, da terra prometida, a ocupação da terra era dada por lei divina, segundo as tribos, segundo as famílias e a casa dos seus pais. O que é que isso tem a ver? Genealogia foi distribuída por famílias, por tribos, pela casa dos pais. As transferências, por exemplo, de propriedade requeria acurado conhecimento da linhagem. Quando você também vai olhar mais tarde, em Judá, no caso, a sucessão real, ela estava vinculada à linhagem de Davi. Não podia ser de outra linhagem, tinha que ser da linhagem de Davi a sucessão real, os próximos reis vindouros. Depois da volta do cativeiro babilônico, uma pessoa que pretendesse ser sacerdote na nação de Israel, tinha que ser da linhagem sacerdotal, senão ele não podia ser sacerdote. Logo, não nos surpreende o fato de que a Escritura contenha abundante material genealógico aqui. Por isso que você inicia, por exemplo, Mateus dessa forma. Eu batizei como um novo começo e gostaria de vir com você para o primeiro tópico que eu quero me debruçar nessa noite. A promessa que nos é dada e nos informada já no verso número 1 de Mateus. Aqui nós temos. Venha junto comigo. Mateus capítulo 1, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo. As duas palavras logo me chamam a atenção, aqui deve lhe chamar a atenção também. A palavra livro é uma palavra grega chamada biblos, e genealogia é geneseos. Biblos geneseos é o que ele está dizendo, livro da genealogia. Então seria assim, presta atenção, livro da Gênese, livro da Gênese. E é daí que eu estou extraindo o meu tema para essa noite. Se é o livro da Gênese, somos levados à ideia do livro do novo começo. Por isso eu penso que aqui é apropriado a gente pensar nesses termos. E a primeira lição que eu quero extrair junto com você é essa. É que quando Jesus entra em nossa vida, nós temos um novo começo. É o livro do novo começo. É o livro da Gênese.
E aí isso me faz lembrar a famosa passagem lá de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, lembra? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Voltando uma vez mais, verso número 1, é o livro ou os registros do novo começo, é isso que Mateus está nos mostrando. E esse novo começo acontece por meio da pessoa bendita que aqui está sendo apresentada, seu nome é Jesus Cristo. E é engraçado ou interessante porque a palavra ou o nome Jesus deriva do nome Josué, nome inclusive, ou livro inclusive que estávamos tratando na nossa reunião de oração. Então o nome Jesus é a forma grega do nome Josué. E o nome Josué significa Iavé é salvação, ou Iavé salva, Deus é a salvação. E este que nascerá é aquele que trará a tão prometida salvação. Por isso que é Jesus, por isso que é Josué. Jesus é aquele por onde virá a nossa salvação. A tão prometida salvação virá por esse que eu estou apresentando para vocês. É por essa razão que o verso 21, joga os olhos no verso 21. Verso 21 que você está aí. É por isso que vem assim, ó. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de quê? De Jesus. E o que é Jesus? É aquele que salvará, aquele que é a salvação. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aqui tem uma coisa ainda interessante. Carson, que é uma grande autoridade em Novo Testamento, ele diz que no Antigo o termo ungido, que a gente costuma muito usar, né, ou escutar, ungido, poderia se referir a várias pessoas ungidas para algumas funções especiais. Por exemplo, você tinha sacerdotes e eles eram ungidos no Antigo Testamento. Você tinha os reis, eles eram ungidos no Antigo Testamento. Os profetas eram ungidos no Antigo Testamento, que era um momento ali de reconhecer e ao mesmo tempo o Espírito de Deus capacitá-los para essas obras. Com o aumento de profecias no Antigo Testamento referentes à linhagem do rei Davi, o nome Messias ou ungido tornou-se o título de alguém que representaria o povo de Deus e traria o tão esperado e prometido reino que é chamado de escatológico. O reino que está para chegar vai vir desse ungido descendente aqui de Davi. Essa era a grande expectativa do judeu. E aí presta atenção numa coisa. Sabe qual é a palavra grega equivalente para ungido ou Messias que nós tínhamos exatamente no Antigo? A palavra grega é Cristo. A gente se acostumou a dizer assim, Jesus Cristo, como se fosse um sobrenome de Jesus. Mas a ideia é Jesus o Cristo. Jesus o ungido, Jesus o Messias. E havia muita expectativa, como acabo de falar, por parte dos judeus, em que o Messias que redimiria Israel da tirania, ou da tirania de Roma, por exemplo, era aquele prometido por alguns. Veja essa expectativa no próprio Novo Testamento. Mateus, no capítulo 11, ele vai dizer assim, ó Mateus, ora, e a gente está falando de João Batista aqui, ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, ou do ungido, do Messias, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Isso, eu só quero que você atente, havia essa expectativa de alguém que haveria de redimir esse povo da tirania romana, que estabeleceu o reino de Deus aqui na terra. É você o Messias ungido, ou a gente precisa esperar outro? A expectativa havia. Portanto, o que nós temos é o registro da genealogia do ungido chamado Jesus. Estes são os registros do novo começo, ou por que não dizer, é o registro de uma nova era que estava para chegar. Avançando só um pouco mais, em Mateus, Jesus é visto como rei, e por isso que nós batizamos essa nossa série de Mateus como a chegada do rei. E vale lembrar que Mateus está escrevendo, mais uma vez, especialmente para judeus. E isso é muito importante para que a gente comece a entender tudo que ele está falando já desde sua genealogia. Portanto, chama a sua atenção para o verso 1 ainda na parte B, quando ele diz assim, livro da genealogia de Jesus, o quê? Filho de Davi.
É um título importantíssimo no Evangelho de Mateus, e é por isso que ele aparece o tempo todo no Evangelho. Deus firmaria uma aliança por amor a Davi. Se não, veja, os salmos já diziam isso, ó. Fiz um pacto com o meu escolhido. Jurei ao meu servo Davi, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Aí o verso 29 ele diz assim: farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias dos céus, ou seja, durará enquanto existirem céus. Ou seja, um descendente imediato de Davi vai estabelecer o reino, e mais, o reino haverá de durar para todo sempre. Veja se não é uma promessa lá de trás do Antigo Testamento. A gente viu os Salmos, mas agora a gente está diante de Isaías capítulo 9, famosíssimo texto que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade. Mas salta comigo para o verso 7, olha o que ele diz: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O salmista já disse: virá um descendente de Davi que haverá de estabelecer o seu reino. Isaías falou sobre ele, assim sendo, esse é o cumprimento da profecia. Ele é o herdeiro legítimo do rei Davi. Mas não apenas isso, salte comigo ainda para o verso número 1. Eu ainda estou no verso 1, só são 17 hoje. Vamos lá, verso número 1, o que ele diz? Finalzinho aí. Ele não é só filho de Davi, ele também é filho de Abraão. Opa! É como se Mateus dissesse mais ou menos o seguinte: eu sei que não era apenas necessário que ele fosse filho de Davi, mas também ser filho de Abraão. Jesus também é filho de Abraão. Por que é importante aqui Abraão? Porque a aliança com o povo judeu foi feita primeiro não foi com Davi primeiro, foi com Abraão, e esta prometia que todas as nações seriam abençoadas por intermédio da descendência exatamente de Abraão. Se não, veja, Gênesis capítulo 12, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Se você é abençoado hoje, foi exatamente por meio dessa promessa que Deus fez a Abraão: através de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Assim Mateus, com essa alusão a Abraão, ele também está preparando os seus leitores para as palavras finais sobre a descendência de Abraão e a comissão que ele haveria de fazer para os seus discípulos. Lembra de Mateus 28, verso 19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Por quê? Porque já havia uma promessa que Deus ia espalhar a sua bênção sobre todas as nações. Portanto, saiam e preguem esse evangelho, porque eu alcançarei todas as nações. Ele veio em cumprimento às promessas do reino feitas a Davi, mas também das promessas de bênçãos feitas a Abraão desde Gênesis. Nota explicativa. Deixa eu explicar algo antes de a gente avançar. E aqui é onde para mim vai ser toda a minha argumentação daqui por diante. A maneira como a genealogia aqui é estruturada para mim não é à toa. Presta atenção. A questão aqui dos 7 ou dos 14 que ele vai dizer no verso número 17. Não sabemos se estava no pensamento do evangelista. Eu estou aqui me acusando ou asseverando que sim, não foi à toa que ele fez isso. Se não é à toa, pode explicar por que ele começa com Davi e não Abraão. Ele troca a ordem aqui. Se Abraão veio primeiro, por que ele cita Davi aqui primeiro? E aqui está a minha razão porque ele cita talvez a Davi. Havia um método que eles chamavam de um método hermenêutico de análise de palavras chamadas de gematria ou gematria, onde atribuía-se um valor numérico definido para cada letra do nome de alguém. Por exemplo, se nós pegarmos o nome Davi, em hebraico era só DVD, Davi, e aí na gematria, não sei se dá para você ver daí, essas letras são as letras hebraicas. Então eles estabeleciam um valor numérico para cada letra. Se Davi é DVD,
O D tem o número 4, o V o número 6 e o D número 4. Portanto, quando a gente soma dá o quê? 14. 14. A estrutura da genealogia dá-se em 3 grupos de 14. É assim que ele estabelece aqui. E aí, o que é que isso quer comunicar? Primeiro grupo de 14, a origem da casa de Davi, de Abraão a Davi. Segundo grupo de 14, o progresso e um certo declínio da casa de Davi. E aí vai de Salomão a Jeconias. E o terceiro grupo, que é o grupo de quase extinção da casa de Davi, que vai de Jeconias a Jesus. Então a primeira coisa, e você vai entender junto comigo depois, porque depois ele vai dizer, o verso número 17, são 14 gerações, de fulano a fulano, 14 gerações, ele organiza a genealogia assim, para no final nos dar um presentaço. Guarda isso na mente. A estrutura com a qual ele estabelece aqui a genealogia. Então vimos uma primeira coisa já no verso número 1, a promessa de Deus. Chama a sua atenção para a segundo ponto, e aí a gente já entra na primeira estrutura de 14, que é a origem da promessa. Veja, a primeira letra de 14 começa, verso de número 2, me acompanhe por favor. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Como Mateus já disse, estava escrevendo principalmente para judeus, é natural que ele comece aqui com Abraão. Abraão gerou Isaac. Gênesis capítulo 15 faz uma promessa a Abraão, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus diz, eu vou dar um filho a você. Só que tem um problema, talvez você lembre da história. O problema é que Abraão já era velho, provavelmente ele tinha 75 anos. Sara era 10 anos mais nova que ele, portanto ela tinha 65 anos. Só que havia um agravante. Sara era estéril, ela não podia engravidar. A promessa foi feita a eles nestas condições, pessoas já avançadas em idade, com um agravante, Sara era infértil, ela era estéril. Gênesis capítulo número 21, os anos avançam, Abraão chega aos 100 anos e Sara tinha 90 anos, de acordo com Gênesis capítulo 17, verso 17. E o que é que acontece? Deus cumpre a promessa que tinha feita a eles, um com 100, outro com 90. Agora imagina, eu estava visitando essa semana Mateus e Rebeca, e a gente viu como eles estavam cansados, né, de às vezes não dormir tão como a gente costumeiramente dorme sem filhos novos. Imagina alguém com 100 e outro com 90 cuidando ali, né, dorme, neném. Desgaste, cansaço. Deus cumpriu a promessa e deu um filho a Abraão e a Sara. Quem é o filho da promessa? Seu nome era Isaac. Ele é o filho da promessa. Isaac nasceu. Isaac se torna o pai de Jacó. E de acordo com Romanos capítulo número 9, fica claro que Deus amou Jacó, escolheu Jacó para que dali pudesse seguir a sua promessa de que alguém haveria de libertar o seu povo. Por Jacó foi o caminho da promessa. Jacó torna-se pai de Judá e de seus irmãos. Judá é citado porque é por meio dele que vem a promessa do Messias. Eu queria que você desse um pulo aqui comigo, Gênesis capítulo 49. Vamos lá, vamos trabalhar também. Gênesis capítulo 49, abra sua Bíblia lá. Gênesis 49. Quando Jacó está prestes a morrer, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse isso aqui, ó. Gênesis 49, verso 1. 49, verso 1. Gênesis 49, verso 1. Jacó está prestes a morrer. E ele disse, veja, verso de número 1. Olha o que ele diz. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, eu vos farei saber agora o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ele chamou filho a filho. Nos versos número 8, ele começa a falar de Judá. Observe: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Leão era símbolo de realeza nesse período. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Verso 10, o cetro
Cetro é um bastão curto, era também um símbolo de realeza. Não se arredará de Judá o cetro, o símbolo da realeza, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Tem uma tradição antiga, que essa partezinha final, aí do verso 10, ela é traduzida assim, ó. Até que o Messias venha, a quem o reino pertence, e a quem todas as nações obedecerão. Até que o Messias venha. E veja que é algo que está muito vívido no coração do povo. Salmista, Salmo de número 78 diz: escolheu antes a tribo de quê? De Judá, que já está lá desde Gênesis 49. Escolheu a tribo de Judá, também escolheu a quem? A Davi, seu servo. Quando a gente já chega no fim da história, eu estou me referindo a Apocalipse capítulo número 5, veja que o último livro da Bíblia, ela ratifica, ela confirma acerca de Jesus. Veja lá, Apocalipse capítulo 5, verso 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o quê? O leão, está lá, Gênesis capítulo 49, acabamos de ler, o leão da tribo de onde? Da tribo de Judá. De onde viria a promessa que fora feita lá, desde cedo? O leão da tribo de Judá, a raiz de quem? De Davi, do reino de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, esse enredo, esses nomes, essas promessas, essas confirmações, elas não vêm à toa. Ele vem da tribo de Judá e está aqui na genealogia. Ele abrirá os livros, ele julgará o mundo. Essa é a promessa, como aqui é feita em Apocalipse capítulo 5. Está tudo amarrado. Está tudo costurado, está tudo enlaçado, há uma cadeia que segue o tempo todo bem amarrada. Salte comigo para o verso 3. Ele diz assim, ó, verso número 3. Judá gerou de Tamar Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. No entanto, a segunda menção que o autor faz aqui de Judá é interessante quando nós conhecemos a história. Eu falei por cima semana passada. Ele diz que Judá gerou de Tamar, Pérez e Azera. Só que tem um problema. Quando a gente lê assim, Judá gerou de Tamar, Pérez e Azera. Ok, mas quem era Tamar e quem era Judá? Escute. Tamar é a primeira mulher das 4 que são mencionadas aqui. Em Gênesis capítulo número 38, nos é contada a história de Judá e de Tamar. Não precisa você abrir lá. Resumidamente, a história foi o seguinte. Judá se casou com uma mulher chamada Sua. Não era Sua, o nome dela é Sua. Ele casou com uma mulher chamada Sua. Deste casamento nasceram 3 filhos. Os 3 filhos se chamavam Er, Onã e Selá. Judá arranjou uma esposa para Er, seu primogênito. Quem era a esposa de Er? Tamar. Aí você já está vendo que deu moído, né? Judá arrumou uma esposa para o seu primogênito Er. Seu nome era Tamar. Tamar, então, era o quê? A nora de Judá. Porém, Er morreu. Judá conversou com Onã, que era o seu segundo filho, para ele possuir Tamar, que existia uma lei chamada de levirato, que quando a mulher ficava só, o irmão acabava ali acolhendo para que ela não pudesse estar ali sozinha. No entanto, o que aconteceu? O rapaz também morreu. O segundo filho de Judá também morreu. Daí Judá vai e fala com Tamar. Diz assim, Tamar, permaneça viúva até que Selá, o meu terceiro filho, fique grande para que você possa casar com ele. Passou o tempo. E quem foi que ficou viúvo? Judá ficou viúvo. Ao mesmo tempo, Selá ainda não tinha sido dada ao garotinho lá. O que é que acontece? Certo dia, Judá resolveu viajar e Tamar ficou sabendo que ele ia viajar. Ela vai, se cobre toda e fica no caminho para onde Judá ia. Judá confunde ela com uma prostituta, mas ela sabia muito bem quem era Judá. Só que ela estava coberta. No relacionamento sexual, Judá promete mandar um cabrito do rebanho dele para presentear aquela prostituta que ele não sabia que era a sua nora. O que é que ele faz? Promete esse cabrito. Só que Tamar diz assim, não senhor, como é que eu vou ter garantia que o senhor realmente vai me dar esse cabrito?
Vamos fazer o seguinte, me dê o selo, ela pede garantias dele, me dê o selo, me dê o cordão e me dê o cajado. Eu só quero esses 3 presentes, ou essas garantias, que de fato o Senhor vai me dar esse presente. Ele entrega. Passados os 3 meses, dizem a Judá que Tamar adulterou e estava grávida. Judá não contou conversa, amola o facão e pensa de imediato. Judá ordena que Tamar seja queimada viva, que queimem, coloque ela no fogo, por conta dessa tamanha traição que ela cometeu. Quando tiram ela para ser queimada, o que é que Tamar faz? Tamar saca, tira dela o quê? Os objetos, tira dela o selo, tira o cordão e tira o cajado e diz assim: do homem de que são estas coisas foi que engravidei. Aí, acabou o problema. Reconheceram que o selo, que o cordão e o cajado era de Judá. E o que é que Judá fez? Revogou a ordem. Porque não foi também para a fogueira. Revogou a ordem. Não, então tudo bem. Agora está bem compreendido que você não merece a fogueira. Engano, prostituição, adultério marcam a vida de Tamar, a predecessora do Redentor. Isso tem muito a nos falar. A gente abordou um pouquinho isso semana passada, mas eu quero que você guarde isso no coração. Todas essas coisas, engano, prostituição, adultério, tem muito a nos falar quando ela está na genealogia do Redentor. Mas a lista segue, salte comigo para o verso 4. Prometo que hoje eu acabo, vamos lá, verso número 4. Vamos lá? Arão gerou a Aminadab a Naasson a Salmão. Aproximadamente aqui nós temos 400 anos, são cobertos pelas 4 gerações, de Pérez a Aminadab. Muitos nomes foram omitidos aqui, e o verbo grego aqui para gerar não exige relação imediata. Então a ideia pode ser assim, muitas vezes o sentido era algo semelhante como era o ancestral de, ou tornou-se o genitor de gerar. Pode ser essa a ideia. Então a gente chega agora ao tempo do êxodo egípcio e da peregrinação pelo deserto. E ao longo da jornada pelo deserto, Naasson, filho de Aminadab, foi o líder da tribo de Judá. Por isso que ele está aparecendo aqui, porque ele é da tribo de Judá. Pulei para o verso 5, vamos lá junto comigo. Verso 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé. Chega a segunda mulher da genealogia. Era uma mulher cananeia, o que significa dizer que era uma mulher impura. Era tratada como impura pelos judeus. E além disso, apareceu a mulher que era não só impura aos olhos dos judeus, ela era uma prostituta aqui também. Mas foi ela que salvou os espias que foram enviados por Josué, a gente estudou isso nas quartas-feiras. Apareceu mais uma mulher, seu nome era Ruth, uma moabita. A gente sabe um pouco da história de Ruth. Moabita também era visto como alguém impura. Dali saiu a bela história entre Boaz e Ruth, que gera Obed, que gera Jessé. Jessé é nada mais, nada menos que o pai de Davi. E eu já pulei para o verso 6, quando diz: Jessé gerou ao rei Davi. A palavra rei ao lado de Davi evocava profunda nostalgia e levantava a esperança escatológica dos judeus no século I. Então, rei Davi, nostalgia batia no coração daqueles judeus. E aqui nós fechamos o primeiro ciclo de 14. Eu não vou ler, mas vou só colocar aí para que você veja que já fechamos o primeiro ciclo de 14 ou de 2 setes aqui. E aí a gente registra-se assim, ou nós registramos assim a origem e a ascensão da casa de Davi.
Agora a gente entra no segundo ciclo de 14, chamo sua atenção para o verso de número 6, parte B, e o nosso terceiro tópico, que é o progresso da promessa. Nós já vimos a promessa, vimos a origem da promessa, lá em Abraão, rei Davi, e agora estamos caminhando para o progresso da promessa. Veja parte B do verso 6. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Chamamos a atenção disso semana passada, da ênfase, que ele não dá o nome da mulher aqui, mas diz que era a mulher de Urias. No enredo aqui está muito claro, Davi, o rei, adulterou com Batseba. A mãe de Salomão se chamava Batseba, e Batseba era a esposa de Urias, que está sendo dito. Urias, eu já contei essa história semana passada, ele foi para a guerra e Davi viu a esposa de Urias tomando banho. O que é que fez? Ele se interessou pela moça e ele se relacionou com essa moça e ele engravidou essa moça. Em seguida, ele mandou que Urias ficasse na frente de batalha, a fim de que o mesmo morresse. Para quê? Para que ele pudesse ficar com a sua esposa. E foi isso que aconteceu. Urias vai para a frente de batalha e morre. Pecado escandaloso do rei Davi, mas pode ser o pecado do rei. A Escritura nunca esconde os pecados de inclusive grandes homens de Deus. A criança que foi fruto do adultério acabou falecendo, mas dali, a segunda criança que veio o rei Salomão. E quanto a Salomão, a Bíblia diz que ele amou o Senhor, mas que também amou muitas mulheres. Você sabe muito bem da história dele. Ele tinha um futuro promissor, maravilhoso, mas fez o que era mal ao Senhor, embora antes da morte parece que se arrependeu e se converteu ao Senhor, como deixa claro Eclesiastes capítulo número 2. Mas ele fez o que era mal perante o Senhor. Depois da morte de Salomão, o que é que acontece? Tivemos 3 reis, Saul, Davi, Salomão. Depois desses 3 reis, Israel se dividiu. E está aqui, aqueles mapas que você acha que nunca vai usar, a gente usa para entender essa história. O reino de Israel foi dividido, e agora é reino do norte chamado de Israel aqui, e reino do sul chamado de Judá, capital em Jerusalém, capital do reino de Israel, essa cidade chamada de Samaria. 10 tribos ficaram de um lado, 2 tribos ficaram de outro. E aí presta atenção de onde serão os reis que serão citados agora. Eu já pulei para o verso 7, a partir do verso 7 até o verso 11. Venha junto comigo, ele diz assim: Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Sabe o que salta à vista? É que ele omite aqui 3 nomes, Acasias, Joás e Amazias. E essas 3 omissões aqui garantem os 14 da genealogia que ele estabelece naquela divisão de 3:14. Rapidinho aqui. Preste bem atenção, a gente está falando de Judá, é daqui que vem a promessa do Messias, é de Judá que vem a promessa do Messias. Então todos os reis que aparecem aqui são da nação ou da tribo de Judá, aqui do reino do sul. Roboão era um rei mau, ou foi um rei mau, reinou 17 anos. Verso 7, Abias também foi um rei mau, reinou 3 anos. Ainda verso 7 e 8, chegou um rei bom chamado Asa, esse reinou 41 anos. Josafá, verso número 8, foi um rei bom, governou 25 anos. E assim vai, rei bom, rei mau, rei bom, rei mau, rei bom, rei mau, rei bom, rei mau, até que chegamos no fim, verso número 11, quando ele diz, no tempo do exílio na Babilônia. Portanto, quando ele chega no verso número 11, ele está nos dizendo que quando o povo de Deus foi levado escravo para a Babilônia, foram 70 anos de cativeiro babilônico, como escravos na Babilônia. Ele está tentando nos dizer que foi um período de desesperança, foi um período em que eles sofreram muito, veja. Foi um período em que eles já não tinham muita expectativa de livramento. Tanto é que a gente vai vendo Isaías
trazendo algumas promessas. Lembra que a gente estudou Isaías capítulo 40? E Deus mostrando, eu vou tirar vocês, mas foi um período de muita dificuldade da nação de Israel. Só que eu queria que você atentasse para uma coisa interessante aqui. Nós temos um homem chamado Jeconias, verso número 11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. Meus irmãos, Jeconias aqui é interessante no jogo que aqui Mateus faz. Jeconias fecha o próximo grupo de 14. Em toda essa lista que a gente leu, verso número 6 a 11, nós temos mais uma lista de 14. Ao todo, do 7 ao 11, nós temos 7 reis maus que reinaram ao longo de 111 anos. E tivemos 7 reis bons que reinaram 234 anos. Mas quando ele relata rei bom, rei ruim, rei bom, rei ruim, está nos trazendo uma mensagem muito clara. Deus não fecha os olhos para as coisas ruins que inclusive o seu povo faz na sua história. E aí eu já avanço com você, porque não tem rei, mas a linhagem continua. A partir de agora, não tem rei. Veja, eu estou no verso de número 12. Acompanhe comigo, verso número 12. E aqui nós temos a quase extinção da promessa. Presta atenção nisso. Jeconias aparece mais uma vez. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Jeconias tanto está incluso no segundo grupo, bem como no terceiro grupo de 14. Não se trata de um erro aqui. Jeconias foi rei tanto antes como depois do exílio. Ele representava, presta atenção nisso, ele representava a última geração antes do cativeiro, como ele também representa a primeira posterior a ele. E aqui venha comigo, estou no verso 13, a gente já está avançando bem. Verso número 13 diz assim: Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde é Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. A maior parte do período que está sendo coberto do versículo número 13 a versículo 15 é o que nós chamamos do período intertestamentário, o período do silêncio de Deus, período compreendido ali depois de Malaquias e Mateus, onde há um silêncio de 400 anos. E é aqui onde eu quero dizer para você, havia um momento muito difícil da nação de Israel. Circunstâncias difíceis, eles estavam sob o domínio de reis estrangeiros, entre vizinhos que eram hostis, às vezes a perseguição ocorreu ferozmente, eram dias delicados para aquela nação, era dia de escuridão, era dia de silêncio de Deus, era um dia de desesperança, e tudo parecia acabar para eles, Deus não levantava mais ninguém, por isso batizei de a quase extinção da promessa. Só que aí, chegamos no verso de número 16. E a gente chega no cumprimento da promessa. Se não, veja, verso número 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Presta atenção, porque senão a gente vai misturar com tudo agora. A gente já está chegando no desfecho final. Neste momento, o autor não nos diz que José tornou-se o pai ou gerou a Jesus, percebeu? Há um contraste notável aqui nessa longa série de gerou, 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 gerou. Você vê que há um contraste aqui. Há uma omissão abrupta dessa palavra aqui, a partir do verso 16, parte B. Não há mais gerou. Ele está querendo nos dizer que no nascimento do primogênito de Maria, não houve um ato masculino de gerar que fora atribuído a José. No sentido físico foi de Maria e não de José que Jesus nasceu. Mas José foi o pai da criança unicamente em sentido que a gente pode dizer no sentido legal. O sentido legal também era importante, por quê? Porque deveria ser da descendência de Davi, da descendência de Abraão.
da tribo de Judá, e é por isso que José entra em cena aqui de maneira muito importante, como o pai legal aqui de Jesus. Portanto, por meio de José, um filho de Davi, o direito ao trono de Davi foi transferido de maneira legal para Jesus. Como diz o verso 21, lembra? Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele só pôde fazer isso por quê? Porque Jesus se chama o ungido, o Cristo, o Messias. Porque ele de fato ele é um descendente. José é o pai legal de Jesus. E aqui eu quero extrair a minha segunda lição. É que nós devemos perseverar confiantes em Deus. Por que eu estou dizendo isso? Perseverar confiantes em Deus. Se você notar, estes 17 versículos é uma amostra clara e evidente de que Deus cumpre a sua palavra. Isso aqui é importantíssimo para a nossa argumentação. Deus é fiel à sua promessa. Deus havia prometido que na descendência de Abraão as famílias da terra seriam abençoadas. Está lá, Gênesis 12, verso 3, nós lemos. Deus havia prometido um Salvador entre os descendentes de Davi. Isaías profetizou isso no capítulo número 11. Estes 17 versículos, portanto, provam que Jesus é o filho de Abraão, que Jesus é o filho de Davi, e que aquela promessa de Deus teve o seu devido cumprimento, porque Deus fala e Deus cumpre. Promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Tudo que Deus promete na sua palavra, Ele cumpre. Portanto, eu chamo a sua atenção para essa verdade preciosa. Creia em tudo que a Bíblia fala, creia em tudo que a palavra de Deus diz. Acredite que quando ela fala, ou chama, ou apresenta céu e inferno, é porque eles são reais. Acredite que quando ela diz que eu e você somos pecadores, creia nessa verdade. Acredite que quando ela diz que pelo arrependimento e pela fé em Jesus Cristo nós seremos salvos, é porque isso é um fato. Acredite quando ela diz que Jesus morreu no nosso lugar, e isso é a mais pura certeza para a nossa vida. Acredite que quando ela diz que Jesus voltará, nós devemos ansiar em ardente expectativa para o retorno desse rei. Por quê? Porque promessa e realidade para Deus é a mesma coisa. Acredite quando a palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo quando você está passando os momentos mais delicados da sua vida, Ele está dizendo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Acredite nessa verdade, não duvide dela. Deus é fiel a todos os seus compromissos. Acredite na Bíblia. Acredite na palavra de Deus, ela é a verdade. Santifica-os na palavra, ou santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que nós devemos perseverar confiantes no que Deus disse, ainda que tudo diga o contrário. Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra. Então eu extraio aqui a minha terceira lição dessa noite. É dizer que o tempo de Deus para o cumprimento de suas promessas geralmente é aquele em que as condições se mostram mais desfavoráveis, onde praticamente não tem mais esperança. Presta atenção, eu não estou dizendo que Deus vai mudar uma situação difícil ou trágica que você talvez esteja enfrentando hoje, por exemplo, porque isso seria de uma irresponsabilidade enorme da minha parte aqui falar isso, uma vez que Ele não prometeu nem tampouco a mim nem a você que ia lhe tirar dessa e mudar todas as coisas. Ele pode fazer isso, tem poder para isso, mas Ele não me prometeu isso nesse instante ou no tempo que eu desejo. Mas eu queria que você atentasse a uma coisa. Embora o próprio Deus nos alertou acerca de dificuldades, sofrimentos, dores, perseguições, inclusive o martírio, o ponto aqui é que Deus cumpre as suas promessas, e quando Deus cumpre, via de regra, são em cenários muito desfavoráveis, onde já nem esperança tem mais. Quantas vezes nós experimentamos situações assim? Note uma coisa, preste bem atenção. Jesus nasceu quando o seu povo estava disperso, todo mundo espalhado. Jesus nasceu quando o seu povo estava sendo perseguido. Jesus nasceu quando não havia rei em Israel, não havia mais rei em Judá. Jesus nasceu quando o seu povo estava sendo menosprezado. Jesus nasceu quando o seu povo estava debaixo do Império Romano. Jesus nasceu quando o seu povo estava mergulhado em obscuridade. Jesus nasceu nesse cenário
totalmente desesperançoso da parte do seu povo. O cenário em que Jesus nasceu parece mais isso aqui, ó. Terra rachada, sem qualquer esperança, ou árvore cortada, sem qualquer expectativa de ainda ter vida. De repente, blum, aparece um broto de esperança. Quantas vezes já vivenciamos isto, quando em alguns momentos críticos da nossa vida, Deus mostra que Ele está conosco como Ele prometeu estar. Deus nos concede escape, que foi uma promessa sua, muitas vezes, em várias situações da nossa vida. Quantas vezes Deus deixou claro, depois que passou um tempo, que tudo cooperou para o nosso bem, conforme Ele mesmo prometeu. No momento a gente não costuma perceber essas coisas, mas o tempo passou e você diz assim: rapaz, realmente cooperou para que isso, aquilo outro e por aí vai, fosse benéfico para a nossa vida. Porém, impressionantemente, Ele faz isto em momentos em que as condições se mostram mais desfavoráveis e a gente meio que já entregou os pontos sem ter mais expectativa alguma de mudança de quadro. E aqui eu extraio a minha quarta lição. É que ninguém foi capaz, nem tampouco é capaz de salvar a si mesmo. É por isso que veio o Cristo. É por isso que o Cristo encarnou. É por isso que Ele se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque eu e você e ninguém nessa terra é capaz de salvar a si mesmo. Acredite nisso, é a Bíblia que está dizendo. E Deus sempre cumpre com aquilo que Ele diz. Se fosse capaz de nos salvarmos por nós mesmos, não haveria a necessidade de um Cristo, de um Messias, de um Salvador. Quinta lição é que há perdão para o mais vil pecador. Deixa eu dizer uma coisa para você: seus pecados podem ser perdoados. Nós deveríamos ler essa relação aqui de nomes com um sentimento de muita gratidão no coração. Sabe por quê? Porque os nossos pecados talvez tenham sido horrendos e graves, como os pecados de algumas pessoas que são mencionadas aqui nessa genealogia de Mateus. Veja, Jacó, lembra de Jacó? Jacó foi um baita de um enrolão. Jacó foi um enganador. Jacó foi um trapaceiro. Salomão, verso número 6, ele se envolveu com inúmeras mulheres, 1000 mais ou menos. Mulherengo, Salomão. Tamar, como nós vimos, bem como a mãe de Salomão, que foi Batseba, foram adúlteras. Raabe, verso número 5, foi uma prostituta. Verso número 9, Acais foi um rei idólatra. E além de tudo isso, inclusive os homens que a Bíblia faz elogios, sabe qual é? Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que é que ele foi? Um adúltero e um assassino. Davi, o grande rei Davi. Abraão se envolveu em coisas vergonhosas. Abraão mentiu porque estava com medo de morrer. Eu quero dizer uma coisa para você: é que os seus pecados também podem ser perdoados, porque o pecado desse pessoal foi perdoado. E pecados horrendos, como eu acabei de citar. Talvez os seus pecados sejam similares aos desses homens, mas eles foram perdoados. Você também pode ser perdoado. Tais pecados não podem fechar o céu para você, desde que você se arrependa e creia no Salvador, que é Jesus Cristo. Se nos arrependermos e confiarmos em Jesus, há perdão sim para os nossos pecados. E tem uma coisa linda que a gente citou semana passada: se Jesus não se envergonhou por nascer por essa turma aqui, cheia de problemas, cheia de misérias, cheia de chagas, cheia de pecados, Ele também não se envergonhará de nós, cheios de pecados, cheios de mazelas, cheios de feiuras, vergonhosas. E você sabe muito bem que você tem coisas vergonhosas. Me permita concluir. E você provavelmente deve ter percebido que eu não li o verso 17. De propósito. Porque o verso número 17, ele apresenta a estrutura completa.
E aí chamo sua atenção para o verso 17. Ele diz assim, presta atenção, veja Mateus, de Mateus, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são quantas? Tá ligado aí? Tá todo mundo aqui, né? Vamos lá, 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. E você também contou que nós não contamos a última estrutura de 14. Vamos contar? Está aí, ó, a última estrutura. Duas coisas que a gente pode entender daqui. Primeira delas, o valor numérico de Davi. Lembra? Se a gente for pelo caminho da gematria ou gematria, aquele estudo das letras que são numeradas, Davi, DVD, 46414. Muito provavelmente Mateus sugere que o prometido filho de Davi, o Messias, veio. Segunda coisa que eu gostaria de pensar. O número 7 na Bíblia, ele aponta para perfeição, totalidade, plenitude. Na Escritura, o 7 com frequência indica a totalidade ordenada por Deus, isto é, a perfeição. 14, que é 2 vezes 7, também apresenta essa ideia. Portanto, a matemática é mais ou menos essa. Tem alguém aí da área de exatas? 3 vezes 14. Isso equivale aqui a 6, 7. 6, 7. 6, 7. Imediatamente nos é introduzido o sétimo 7. O sétimo 7 é introduzido. Outros 7 apareceram. Não perfeitos, mas que caminhava para a perfeição. A plenitude, que eu vou chamar aqui de reduplicada, a perfeição estava chegando. Visto que na genealogia apresentada por Mateus, Jesus é mencionado no fim da lista de 3,14 ou 6,7, porém, Mateus não se detém ali. Se você percebeu, ele prossegue a bela história do Salvador. Verso 18, verso 19, verso 20. Então, nesse sentido, ele descreve Jesus não apenas como aquele que completa ou cumpre o Antigo Testamento, mas que também ele introduz o novo, a nova aliança. Lembra de Jeconias, verso número 11? Jeconias aparece na segunda lista dos 14, como também na terceira lista dos 14. Jeconias representava tanto a última geração do cativeiro, como a primeira geração posterior a ele. Aqui é o ponto. Jesus simboliza aquele que completa o antigo e aquele que introduz o novo. Ele é o último 7 que completa 49. É o sétimo 7, portanto, ele é a perfeição elevada ao quadrado. Ele é o 7 vezes 7, ele é o 49. Ele é a perfeição absoluta chegando, encarnando. Jesus, portanto, simboliza aquele que completa o antigo e introduz o novo. Nele, o antigo e o novo se encontram. E aqui está a beleza dessa situação. Porque o que ele está tentando nos dizer é que ele que chegou, ele é o alfa, e ele também é o ômega, ele é o princípio, e ele é o fim, ele é o coração e o centro das escrituras sagradas da palavra de Deus. Porque fora dele não há salvação. Ele é o Messias, ele é o ungido, o autêntico filho de Davi, o filho de Abraão. Ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. Lucas diz uma coisa muito interessante. Lucas capítulo 2, verso 10 a 11 diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Messias, o Cristo, o Senhor. O perfeito chegou. E quando ele chega,
o antigo dá espaço ao novo. Quando ele chega, há um novo começo. Quando Jesus chega na nossa vida, uma nova história começa. E me permita concluir definitivamente com uma história que já contei várias vezes aqui, talvez você já deve conhecê-la. É a história de um antigo homem chamado Agostinho, nascido ali por volta do século IV. Conta que Agostinho, ele era um homem meio promíscuo, se relacionava com várias mulheres. E ia para alguns lugares, conhecidos por, não sei se era o nome lá, bordéis, para se relacionar com algumas mulheres. E conta que em certo momento da sua história, ele encontrou aquele que une o antigo com o novo e que transforma toda a história e nos dá um novo começo. Agostinho encontrou Jesus, ele teve um encontro genuíno com Jesus Cristo e sua vida foi transformada. Só que conta a história que quando ele estava caminhando na cidade dele lá, de repente ele começou a escutar um grito que dizia assim: Agostinho, 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 e ele apressou o passo como se não quisesse responder àquela pessoa. À medida que aquela pessoa chamava uma vez mais, de forma mais forte, o seu nome e acelerava o passo também para encontrá-lo, ele fazia de conta que não escutava, até que aquela mulher toca no seu ombro e diz assim: Agostinho. Ele vira, olha bem dentro do olho dela e ela diz: você não lembra de mim? A sua mulher de tantas noites, era uma das quais ele tinha se relacionado algumas vezes nos prostíbulos que ia. Você não me conhece mais? A resposta de Agostinho, sabe qual foi? Eu sei quem você é, mas eu não sou mais o mesmo. Porque quando Jesus nasce no coração de um homem genuinamente, a vida tem um novo começo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Foi esse homem, e não prometo mais, encerro agora mesmo. Foi esse homem que certa vez disse o seguinte, pegou uma caneta, um lápis e escreveu, dizendo: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e o teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, a tua luz afungentou a minha cegueira. Espargiste a tua fragrância e respirando-a suspirei por ti. Tu me tocaste e agora eu estou ardendo no desejo da tua paz. O Senhor me chamou, o Senhor me encontrou, uma nova história começou. O rei chegou. E quando o rei chega de maneira genuína na vida de alguém, um novo começo acontece. Agostinho, eu sei quem você é, mas o rei chegou na minha vida. Um novo começo foi inaugurado. Nova pessoa eu sou. Há perdão para o seu pecado. Há perdão para o mais terrível pecado que você cometeu. E eu quero que você não perca de vista essa verdade. Que você não veio para aqui essa noite do nada à toa, sem qualquer propósito divino por trás. O Rei nos trouxe, Ele nos encontra, para dizer que quando Ele chega,
uma nova história começa, porque é a perfeição em pessoa chegando e abrilhantando a nossa história. A minha oração é que você olhe para toda essa genealogia e encha o coração de gratidão, na certeza que o seu pecado pode ser perdoado e em Cristo ele é perdoado. E com gratidão no coração, possamos dizer: eu sou, em Cristo, uma nova história. Baixe sua cabeça. Eu gostaria de chamar o grupo